Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos no nosso Minuto Conselhos de Deus, um canal de princípio criados para fazer devocionais como tem até hoje. Se você se inscrever nele, ativar o sininho todos os dias às 6 da manhã, você vai receber o sinal de um vidinho, de um bonequinho chamado Avatar Evangelístico, que todo dia traz 1 minuto de meditação para você iniciar o seu dia. Então você acordou cedo, entra no vídeo, é 1 minuto só, coloca um comentário para mim saber que você está ouvindo lá, e aí você vai ver que aquilo vai transformar o teu dia. Você vai começar o dia aí, vamos dizer como o mundo diz, no pé direito. E esse canal também tem curso básico de discipulado. Neste canal aqui você vai ver minha viagem para Israel e tantas outras coisinhas, queridos, que às vezes eu vou colocando aqui. Mas agora o foco tem sido principalmente em Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo 2 aulas semanais de Escola Bíblica Dominical da revista Betel Dominical, a de adultos e a de adolescentes da revista Viver Mais, que vai de 14, 15 a 17 anos, mais que na minha igreja nós vamos para adulto, porque o conteúdo é maravilhoso. A revista, deixa eu ver se eu tenho aqui, até para vocês verem ela aqui, deixa eu só ver um pouquinho em cima aqui, queridos, se ela está por aqui. Ela não tá, tá aqui do meu lado aqui, tô dormindo aqui. A revista Adultos e Betel Adultos está com o tema dos discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Então nós também fazemos esta aula, esta daqui toda segunda-feira, ela está no ar aqui. Para você que talvez não, que é adolescente, mas quer aprender um pouquinho mais, ó, o vento até pulando meu cabelo aqui, ó. Quer aprender um pouquinho mais, queridos? Então faça essa aula também, são só 2 por semana. Aquela aula tá tremenda. Para você que talvez parou aqui agora, não sabe o que está acontecendo aí, ó, sou louco por EBD, Escola Bíblica Dominical, eu participo. Então, ó, sou louco por EBD, por isso os meus esforços, não é fácil, eu tiro aí 2 horas, 3 horas por semana para gravar, formatar e publicar os vídeos aí, mas eu espero que tenha reconhecimento, porque isso é o mais importante. Eu sei que a minha parte eu estou fazendo, Deus está abençoando. E na revista Adolescente Mais, nós estamos falando sobre o adolescente, o jovem cristão no mundo pós-modernidade, esse mundo que nós vivemos hoje, onde que tudo tá bom, tá certo, não vai dar nada. A aula passada nós falamos um pouco sobre o mundo virtual, conhecendo o mundo virtual, internet, games. Nessa nós vamos entrar um pouquinho mais. O tema dessa nós vamos ver que é retém o que é bom. Então, vem comigo para essa aula. Curva a tua cabeça se for possível, aí fecha os teus olhos, desliga todas as distrações, televisão, celular aí no modo avião, tire tudo, se tranque no quarto, fecha aí, ó, e vamos para essa aula comigo? Vamos orar então? Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, te invocamos, te convidamos para que seja conosco, para que esteja conosco, para que nós juntos possamos fazer uma aula sobrenatural, porque ela será guiada, ensinada pelo Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador. Tire de nós toda dúvida, todo cansaço, toda preguiça, e que nós nos tornamos cada dia mais pessoas influenciadas pela tua palavra para influenciar outras pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então, sem perca de tempo, vem comigo para esta aula que está tremenda. Então vamos lá, revista Viver Mais, de 15 a 17 anos, adolescentes, com o tema que eu disse, o adolescente cristão na sociedade pós-moderna. Preste atenção que é adolescente ou jovem cristão. Isso não diz nada porque é do mundo ele não tem regra, do mundo ele não tem nada, mas nós que reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, que entregamos a nossa vida literalmente a Deus, a Jesus Cristo, nós vamos viver como é viver neste mundo. Então não deixe de assistir a lição da aula passada, é muito importante. Lição de hoje, lição 2, vai ser aí na tua igreja, se ela fosse certinha, no dia 11 de janeiro, com um tema maravilhoso: retenha o que é bom. Significa que tem muita coisa que é ruim, o que não é ruim, jogue fora. Eu costumo dizer que o cristão ele tem que andar com 2 sacolas na sua cintura, uma com fundo
e a outra sem fundo. Porque no meio da nossa caminhada, nós vamos ouvir muitas coisas que não é boa, que não nos edifica, que não nos frutifica, e muita coisa que é boa. Então, na sacola que não tem fundo, você coloca aquilo que não é bom, para que caia pelo caminho, vá embora e você perdeu, esqueceu. Mas tudo que é bom, que você reter que é bom, coloque na sacola com fundo, para que você consuma a sua vida inteira. Base bíblica, primeira carta de João, lá no finalzinho, no Evangelho de João não. Primeira carta de João, capítulo 2, vai ler só dos versos 15 ao 17. Dê uma pausa, faça essa leitura que ela é a base do estudo de hoje. E olha o versículo chave, está lá em Colossenses 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo no nosso versículo-chave? Para que a gente não caia no engano da sociedade pós-moderna, daquelas filosofias com palavras lindas, parece que eles tomaram uma sopa de letrinha, para aquelas vãs sutilezas, que tudo está certinho, bonitinho. É o que anda acontecendo nas igrejas que pregam autoajuda, não o evangelho, naquela igreja que fala assim, ó, que você tudo pode, é você que é dono do teu destino, você não precisa de nada e de ninguém. Queridos, nós, quando aceitamos Jesus, sabe por o ato de erguer as mãos quando nós oramos? É para dizer que nós nos rendemos a Ele, não tem arma nas nossas mãos, não tem mentira nas nossas mãos, nós rendemos a nossa vida a Ele. Então nós precisamos entender isso. Vamos continuando, vamos lá. O objetivo desta segunda lição: saber que a mídia, os jornais, televisão, pode servir de instrumento de manipulação. E como não tem servido, queridos? Como não tem servido de instrumento de manipulação? Olha o que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Estamos sendo manipulados pelas mídias. É tanto erro, tanta coisa errada que as mídias estão manipulando a gente. Olha o ponto de partida. Lembra que nós falamos na primeira aula que toda aula vai ter uma sugestão para um quebra-gelo no final por lidar com adolescentes e jovens. Então nessa, o objetivo, a sugestão do quebra-gelo chama Minha Vida Contada em um Objeto. Separe alguns objetos como pente, régua, chave, copo e alguns outros. Explique para os alunos que o desafio é relacionar o objeto selecionado a alguma característica pessoal ou ao momento em que esteja vivendo. Então olha o exemplo. Então o que você vai fazer? Vai catar os objetos. Eu vou pegar essa garrafa vazia e vou entregar na mão de um aluno ler, e vou falar para ele assim, explique, queridos, o que esse objeto representa na tua vida. Então olha os exemplos aqui, o pente desembaraça a minha vida. A régua para medir as minhas palavras. A chave abre o meu coração. E assim por diante. Eu posso dizer assim, a garrafa vazia é para que eu encha do Espírito Santo, para que eu encha a minha vida com o Espírito Santo. Aí, e assim por diante. Mude o objeto conforme a participação dos alunos. Se alguns participantes demorar para responder, pule para o próximo participante, você não pode perder tempo. Esse quebra-gelo pode ser divertido, mas também pode ser uma oportunidade para que alguns compartilhem suas experiências. E caso isso aconteça, ore com o adolescente, para que o Senhor esteja à frente de cada necessidade relatada. Encerre a atividade e agradeça a participação de todos. Conseguiram entender o quebra-gelo? Você vai dar aquele up nos teus jovens, nos teus alunos, eles vão ficar mais atentos, mais intertido, mais ligado, e aí você pega os instrumentos. O meu instrumento é um livro. Meu instrumento, o que ele faz na minha vida? Por exemplo, ele disse ali, o meu entregou pro cara, o pente para que serve? Para mim ele serve para desembaraçar a minha vida. A régua serve para quê? Para medir as minhas palavras, para mim tomar cuidado. A chave abre o meu coração para Deus. A garrafa vazia serve para ser cheia do Espírito Santo, e a minha vida sendo cheia do Espírito Santo. Ou a garrafa vazia é porque eu tirei tudo que era ruim da minha vida e deixei ela vazia. Ou ela está vazia sem sentido. Então nós precisamos entender isso, tá bom? Vamos lá para a introdução? Prontos? Preparados? Então vem comigo. A mídia é composta por diversos meios de comunicação de massa. O que é comunicação de massa? Que envolve grande número de pessoas.
e inclui entre as mídias a internet, rádio, televisão, jornais, revistas e cinemas. Embora tenha aspecto positivo, parece que tudo é normal, belezeira, e em geral a mídia deturpa os conceitos e valores estabelecidos pelo Criador. Isso vai desde o uso de palavras torpes, como palavrões e vulgaridade, até a defesa do aborto, fornicação, sexo antes do casamento. Olha Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, ao invés de sair palavrão, bobagem, brincadeiras egoístas, bullying da nossa boca, tem que sair algo que edifica o nosso próximo. Entendeu? Isso nós temos que estar atento a isso. Quando nós estamos interligados na televisão, por exemplo, nós assistimos novelas que apoiam, e filmes em cima de filmes que apoiam o homossexualismo, o lesbianismo, e a Bíblia condena. Não sou eu que vou julgar. Eu tenho amigos, grandes amigos que amo eles de todo o meu coração, oro por eles e creio que um dia Deus pode converter o coração deles. Eu tenho que entender isso, queridos, na minha vida, que essas coisas ela acabam entrando em nós, entrando na nossa casa, e de repente nós estamos achando que é normal matar um recém-nascido, matar um bebê dentro da barriga da mãe, que é normal fazer aborto, que é normal fornicação, que é normal pornografia, que é normal pedofilia. Não! Nesta lição vamos abordar as estratégias usadas pelos meios de comunicação de massa para ditar novos costumes e desconstruir o valor cristão. Hoje que nós vemos, quantos deputados da esquerda não defendem o fim da família? Que a família é uma organização falida, que não presta mais, que não é bom mais. Quantas feministas têm lutado para não ter mais o marido e mulher? Nós precisamos entender isso, queridos, que a mídia que destrói, se você percebeu num filme, numa série, num programa de TV, numa reportagem que tem algo destruindo os valores cristãos, fuja. Vamos lá então. Tópico primeiro, o poder das imagens. Explorar o uso de imagens é uma das estratégias dos meios de comunicação, pois o homem usa símbolos, sinais, ilustração e outros elementos visuais para comunicar-se. A gente vai ver que até no começo de tudo, né? No começo da escrita, o homem não escrevia, ele não sabia escrever o alfabeto, as letras em comum, mas eles desenhavam vaquinha, sol, hominho, espada. Ou seja, o poder da imagem na nossa mente é muito maior. Quando nós olhamos, a chance de aprender e de ficar fixado é muito maior. Vamos lá então. Além disso, a visão é um sentido precioso para nos orientar nos espaços físicos, mas também para provocar emoções diversas que vão do riso ao choro. Ou seja, a nossa visão, ela não só nos traz sabedoria, coisas bonitas, mas ela também leva para provocar emoções através que dependendo de alguma coisa que a pessoa vê, ela pode buscar o suicídio. Ela pode entrar em depressão, porque ela transforma a nossa alma, ela pode ser de riso como de choro. As imagens têm sobre o cérebro humano uma grande capacidade de despertar sonhos, desejos e fantasias que antes eram ignorados. Por isso que Jesus ainda fala assim, antigamente, para ser considerado adultério, ele tinha que dormir com a pessoa, tinha que ter testemunha. Jesus fala assim, hoje, só de você olhar, cobiçar, você já está adulterando. Ou seja, se eu não tivesse esse problema, se eu não olhasse para a pessoa, poderia ser que eu nem vontade eu teria de estar com ela. Por isso que eu tenho que entender a imagem, a hora que eu olho aquele corpo, aquele que a televisão vendeu para nós, aquilo que a televisão fez. Eu olhei, eu não queria, que eu não tenho dinheiro, mas aquilo é tão bonito, é tão gostoso, eu vou comprar. Eu não posso comer esse doce, mas esse sorvete que apareceu na televisão, pelo olho, nós temos muito problema, queridos. Nós criamos fantasias que vão nos acabar conosco.
Mas tendo nos abençoado com um sentido tão maravilhoso como o da visão, em sua imensa sabedoria, o Senhor nos alertou para os cuidados que devemos ter com os nossos olhos. Olha, Jesus criou nós, Deus criou nós, e Ele sabia o poder que Ele deu na visão. Por isso, mesmo sendo algo tão maravilhoso a visão, Ele nos alerta, olha lá, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16. O termo concupiscência, olha o que significa quando ele fala assim, concupiscência dos olhos. Refere-se tanto a cobiçar por bens materiais, quanto a prazeres sexuais ilícitos. Ou seja, ele viu uma mulher e está cobiçando para dormir com ela e ela é casada. Ou seja, alimentar a concupiscência dos olhos é pecado. Eu tenho que entender isso, queridos, que os nossos olhos é maravilhoso, a visão é uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano tem, mas através dela nós também nos contaminamos e pecamos, por isso que temos que tomar cuidado com o que você vê, cuidado com as imagens que você vê. Vamos lá, onde que eu parei aqui? Hoje, diante de uma mídia tão erotizada e materialista, não se entregar à concupiscência dos olhos é um dos grandes desafios que o crente precisa vencer. Uma boa estratégia é desviar os olhos do pecado e fixá-lo no alvo, que é Cristo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, neste mundo pós-moderno, cheio de erotização, você liga a televisão, você vai ver pessoas se esfregando um com o outro, pessoas sem roupas, nuas, com nudismo, pornografia, queridos. É difícil manter os nossos olhos e o nosso corpo puro. Isso faz com que nós pequemos. Então, cuidado, desvie os olhos, desvie do pecado, fuja daquela rua, fuja daquela situação. É preciso escolher com cuidado o conteúdo que iremos assistir, principalmente na internet e na TV, para evitar as armadilhas que nos tornam escravos do pecado. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus 6, versículos 22 e 23. Isso seria o mesmo que dizer, numa linguagem popular, que os olhos são a janela da alma, porque tudo aquilo que os olhos veem, ele alimenta. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, que diz assim, ó: mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal. Depois, pergunte aos alunos o que eles entendem por reter o bem e abster-se da aparência do mal. Desculpa, queridos, isso é um debate para você fazer na tua sala. Leia esse texto de 1 Tessalonicenses e faça um debate para eles. Fala assim, olha, o que você acha que é bom para me assistir, que eu posso reter na TV? E aquilo que eu tenho que abster, fugir da aparência do mal. Procure, que você vai ver que a maioria dos jovens e adolescentes sabe o que é mal, mas muitos não têm forças para poder fugir, mas sabem que é mal. Terminado o tópico 1, o poder da imagem, entenderam, compreenderam, concordam comigo? Podem colocar um comentário aí me ajudando, incentivando e fazendo com que o YouTube perceba que é importante? Consegue manter esse vídeo até o final assistindo para que o YouTube entenda que ele é relevante? Eu preciso de você, queridos. Eu faço a minha parte, você faz a tua. Junto nós fazemos Deus mais feliz. Se é que tem como, né? Tópico 2, a influência da mídia, a mídia se influenciando na tua vida. A televisão é um dos maiores veículos de comunicação em massa que existe, pois alcança pessoas em todo o mundo. Embora a mídia televisiva, televisão, apresente bons documentários, programas educativos, noticiários, debates e entrevistas, olha só, a mídia, a televisão tem muita coisa boa, queridos. Tem muita coisa ótima. Eu gosto de assistir documentários, eu gosto de assistir filmes de fatos reais do que aconteceram. Em todos ela tem o lado bom. A programação de qualidade que edifica e traz crescimento intelectual e virtual está cada vez mais rara. Olha que interessante isso.
a programação de qualidade que edifica e traz crescimento intelectual e pessoal está cada vez mais rara, porque o mundo está se perdendo. Exemplo disso, eu tenho 2 canais de devocionais no TikTok. O Minuto Conselhos de Deus, que saiu de lá, e o Avatar Evangelista, que é só os bonequinhos. São palavras diárias de Deus, cada palavra linda, abençoada. Eu publico um vídeo desse, ele vai ter em média aí 100, 150, 200 visualizações. Se aparecer uma imagem de uma mulher seminua, sem ela fazer nada, de cara já vai para 10 mil, 15 mil, 20 mil. Entendo o que é a mídia hoje. As coisas boas estão ficando raras. Ninguém mais tem paciência para poder assistir um vídeo um pouco maior, uma história, um comentário para se acertar. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Cuidado com que os teus filhos assistam. Existem desenhos que é provado que são feitos para manipular o teu filho, para fazer coisas que não dá, que não pode. Na maior parte do tempo, o que se vê são novelas, programas humorísticos, clipes, filmes e programas de auditório que pregam a desconstrução dos valores da família e a depreciação da fé cristã. Ou seja, na maioria dos tempos, raramente você vai encontrar alguma coisa boa nessas redes públicas de televisão que defende a fé cristã, que defende os valores da família. Pelo contrário, é tudo sendo bombardeado. Você vê hoje os maiores shows que tem são de pessoas que fazem bullying, que ofende, que xingam. Nós já vimos humoristas que usar problemas físicos de uma criança, cefalia, essas coisas, para poder fazer piada. Imagina uma criança dessa que assiste uma reportagem dessa, o que ela esperar de uma vida onde tem bullying separado. E a maioria das pessoas hoje trocaram as coisas familiares para correr atrás dessas. A maioria dessas programação banaliza a imoralidade e a violência, introduzindo nos lares, dentro da tua casa, comportamentos que desagradam a Deus. Alguns até defendem que esse tipo de programação não exerce influência para a mente e que as mudanças dos valores sociais e as mudanças de valores sociais são um sinal de evolução humana. Olha só, tem gente que acha que isso é tão normal, que é o ser humano se evoluindo. O ser humano está se evoluindo para degradar, para se destruir. Estudiosos afirmam que a exposição, olha, os estudiosos, eles afirmam que a exposição constante de determinadas cenas, seja de violência ou de cunho sexual, acabam estabelecendo novos hábitos e comportamentos. E do ponto de vista espiritual, alimentar maus pensamentos e sentimentos destrutivos podem levar a uma conduta pecaminosa, a qual o cristão deve resistir. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Hoje, queridos, por exemplo, eu estava vendo esses dias, lendo uma reportagem de uma psicóloga, ela alertando essa onda de assistir esse filme Starfring lá, ó, que é só coisas, aquilo lá, queridos, eu tô colocando coisas ruins na minha vida, é provado cientificamente não, através de estudos, que o que você consome passa a ser comportamento teu. Quando você abre para filmes de terror, essas coisas, eles afetam a tua alma. Alguns crentes acham que não estão sujeitos à influência do que veem ou ouvem. Alguns acham que é Superman. No entanto, pesquisas mostram que a banalização da violência e do sexo podem tornar as pessoas cada vez mais indiferentes e insensíveis ao sofrimento alheio. Além disso, alguns tipos de conteúdo, principalmente das séries de TV, pode incluir medo, fobias e interesse pelo ocultismo, coisas que não condizem à fé cristã. Olha o que Deuteronômio 18, 9-13 vai dizer, ó. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha.
ou pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de você. Permaneças inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. Para você que quer aprofundar mais, segura esse texto e medita nele. Você que talvez esteja no canal aqui, ó, e é católico e é espírita, se você não tem como você servir religiões e a Bíblia ao mesmo tempo, a Bíblia é um manual de regra, ela é mais importante. Cabe então seguir a regra básica que o apóstolo Paulo ensinou à igreja. Olha o que o Paulo ensinou: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Paulo estava dizendo assim: olha, encha a tua cabeça, para que você não fique pensando em filme de terror, em pornografia, em abusos. Encha a sua cabeça de tudo que é verdadeiro, de tudo que é honesto, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é boa fama. É isso que o Paulo estava ensinando, que ele mesmo diz assim, ó, que nós tenhamos um pensamento em Cristo, encher esse pensamento de Cristo. Ó, o conselho para o professor: pesquise sobre casos de pessoas que cometeram crimes após assistir filmes violentos ou consumir material pornográfico. Use esses exemplos para alertar os alunos sobre os riscos desses envolvidos. Olha só, eu coloquei algumas reportagens aqui, ó. Primeiro, aquele jogo Grand Theft Auto 3. Em junho de 2003, um adolescente chamado Devin Moore foi preso suspeito de ter roubado um carro. Adolescente. O jovem não tinha antecedentes criminais e provavelmente seria liberado com uma advertência. Porém, ao chegar à delegacia, Devin roubou a arma de um policial e atirou em 2 deles, e ainda atingiu um atendente do serviço de emergência 911. Ele ainda tentou escapar roubando a viatura da polícia, mas foi recapturado sem maiores dificuldades. Após ser preso, novamente ele não demonstrou qualquer arrependimento pelas suas ações, dizendo: a vida é como um videogame, todos têm que morrer em algum momento. Essa frase, queridos, era a frase deste jogo. Dentro do jogo, todas as horas os personagens ficavam ditando isso. Matava uma pessoa, mas fazia alguma coisa grave. A vida é como videogame, todos têm que morrer em algum momento. Ou seja, o David estava viciado no jogo e ele usou a realidade virtual do jogo, transferiu para sua vida real e cometeu esses casos. Olha esse outro jogo aqui, ó. Esse jogo chama Farmville. Os jogos sociais podem passar uma vontade saudável de jogar para uma obsessão, de não querer mais parar de jogo. Ou seja, pode ser um negocinho que começou gostoso, como um alcoólatra que começou com um golinho de cerveja, de álcool, e se torna uma obsessão que não consegue mais parar. Foi o caso de Alexandra Tobias, viciada em Farmville, que acabou causando a morte do seu filho Dylan Lee Edmondson. Em setembro de 2010, Alexandra estava em uma das suas sessões do jogo Farmville, quando seu filho Dylan, na época com 3 anos, começou a chorar. Olha só, ela estava tão viciada, ela estava tão perdida no jogo, que o filho dela começou a jogar e atrapalhar o jogo dela. E, irritada por ter sido interrompida, ela sacudiu violentamente ele. Não se sabe se ela chegou a bater a cabeça da criança em algo ou se apenas um movimento muito forte matou o filho dela de 3 anos, porque ela estava viciada nesse jogo. Olha o Lineage 2. Este caso aconteceu em 2008 na Rússia, envolvendo o jogo online Lineage 2. 2 guildas se encontraram online para discutir sobre a morte de um personagem que havia sido morto por outra guilda.
Após muita briga online, uma brigando com o outro através das redes sociais, viram que a melhor forma de resolver isso seria se encontrar para uma briga pessoalmente. Olha só, elas brigavam discutindo por WhatsApp, online, ali nos chats, e ela viu que não tinha solução, então elas marcaram, ó, vamos encontrar nós duas, vamos nos encontrar e nós vamos brigar pessoalmente e decidir isso, que era o que o jogo ensinava. Os relatos são de que a briga foi bastante violenta, e para comprovar, temos a morte de um dos integrantes, um homem de 33 anos chamado Albert. Ele foi espancado e faleceu devido aos ferimentos a caminho do hospital. Uma desses guildas, que é o personagem, foi lá e brigaram tanto, ele apanhou tanto que o outro matou ele. Olha mais um aqui, acho que tem mais um. Legend of Mir 3. O jogo Legend of Mir 3 pode não ser muito conhecido para nós, mas faz grande sucesso com o público asiático e foi um dos primeiros casos de disputa de itens virtuais. Em 2004, na cidade de Xangai, na China, um jogador chamado Qiu Qingwei ganhou uma arma no jogo e a emprestou para um amigo. Olha só, ele ganhou no jogo uma arma e emprestou para o amigo, Zhu Kaowan. Quando pediu de volta, descobriu que ele havia vendido por dinheiro. Ele pegou a arma e vendeu a arma. A primeira reação de Qiu foi procurar a polícia, mas não havia regras para a disputa de itens virtuais na época. Irritado, o jogador decidiu resolver por conta própria, esfaqueando Zhu e matando-o. Ele recebeu a pena de morte pelo crime, que na China pode ser reduzida para prisão perpétua por bom comportamento. Entendeu, queridos? O que esses... tem mais um aqui, ó. Grand Theft Auto 3. Devido à sua popularidade e controvérsia, quem não já ouviu falar nesse, né? O GTA entrou na lista 2 vezes. Este foi outro caso que ocorreu em 2003, quando 2 irmãos moradores de Tennessee, Estados Unidos, um de 14 anos e outro de 16, resolveram criar as cenas na vida real que eles faziam no jogo. Eles inventaram e falaram, vamos fazer para a vida real. Os adolescentes disseram que fizeram isso porque estavam entediados. Com acesso a 2 rifles em casa, eles atiraram em pessoas aleatórias, matando um homem chamado Aaron Hamel e ferindo uma enfermeira, Kimberly Bed. A Rockstar chegou a ser processada. A Rockstar afirma que criou esse jogo pelo caso, mas é fácil notar que nenhum dos adolescentes tinha idade para jogar o título, indicado para os maiores de 17 anos. Então olha só, eles jogavam o GTA, que é aquele que mata pessoas e ganha ponto, e um dia entediados eles catam 2 armas, sai pra rua e sai matando as pessoas, atirando nas pessoas reais. Olha o que o jogo faz, queridos. Você conseguiu notar o que o jogo faz? Então preste atenção nisso. Se você tiver possibilidade, leve isso para os seus alunos, mande para eles assistir esse vídeo, para ele ver. Aqui não é brincadeira quando a gente fala de cuidado com jogos. Tópico 3, e aí do 2, deu para entender? Conseguiu aí, eu consegui trazer mais que eu posso dizer, dinâmica, trazendo essas reportagens. Você consegue ter uma visão um pouco mais ampla? Se sim, a regrinha básica: curte, comenta, compartilha, assista até o final. Tópico 3 e último: não se deixe enganar. A entrada do pecado no mundo resultou na distorção dos sentidos, dos sentimentos e dos instintos que Deus concedeu ao ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 3, que é aquilo que é o pecado onde a serpente vai falar com Eva. Ou seja, o pecado ele entrou no mundo distorcido, mentindo o sentido, que é o que muitas coisas fazem. E a mídia permissiva e tendenciosa trabalha principalmente sobre essa realidade. Por isso que hoje eu sou uma daquelas pessoas que não assisto mais noticiários da Globo e de alguns outros canais. Porque a mídia tendenciosa, ela não mostra mais a realidade, ela mostra o que é melhor para ela. Cuidado com essa mídia. Os produtores de conteúdo para os meios de comunicação empregam muita inteligência e criatividade para despertar o desejo de consumo do seu público, abrangendo desde os alimentos e bebidas até produtos supérfluos e desnecessários. Outro engano promovido pela mídia, explicitamente ou não, mostrado ou oculto, é a banalização dos pecados sexuais, da mentira e dos vícios. A indústria da pornografia continua a crescer. Presta atenção nesse dado, ó. Presta atenção nesse dado aqui. Deixa eu achar onde que eu tô aqui, que eu não sei onde que tá aqui.
Olha lá, presta atenção nesse dado. A indústria da pornografia continua a crescer, sem contar que o Brasil é um dos maiores consumidores de conteúdo virtual do mundo. É um dos maiores. O resultado é assustador. Uma multidão de viciados em sexo, drogas, violências, além de distúrbios de ordem emocional em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias no Brasil têm problema. Os meios de comunicação pouco falam sobre as consequências dos vícios que eles mesmos estimulam. A dependência, problemas físicos, emocionais, sociais e espirituais. Não se deixe enganar por propostas que nos incentivam a priorizar o prazer acima de tudo, não. A palavra de Deus é clara quando nos manda fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:2. Afastem-se, fujam de toda forma de mal. Olha o conselho aqui, ó. Pergunte aos alunos o que tem visto na TV e na internet. Não faça julgamentos, não assusta eles. Apenas ouça e ressalte a necessidade de observarem os princípios bíblicos em tudo, inclusive ao selecionar o que assistem. Você começou a assistir algo e aquilo tem pornografia, aquilo leva você a ter um comportamento diferente. Para enquanto é cedo. Conclusão. A mídia é um bom instrumento de diversão e lazer, mas também pode ser um meio de aprisionar as pessoas que andam distraídas. O cristão, porém, tem uma boa orientação a esse respeito para não se deixar cativar e se desviar dos seus propósitos. Presta atenção nesse texto. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutanaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Lucas 21:34. Olha um complemento aí para você, professor que talvez esteja aqui comigo, para você que quer ensinar os teus próximos aí, ó. Os adolescentes passam muitas horas por dia assistindo TV ou acessando a internet. Uma boa maneira de mudar isso é incentivando a leitura de livros impressos, não digitais, não deixando na televisão, na telinha do computador ou celular, mas impressos. Uma boa maneira de mudar isso é incentivando a leitura de livros impressos não digitais. Organize uma biblioteca com livros específicos, separados por faixa etária e por assunto. Peça ajuda aos professores da EBD, aos seus colegas. Ajuda aos pais e aos próprios alunos, que geralmente recebem muito bem essa ideia. Veja a possibilidade de reservar um local na igreja para esse fim, que deve ser agradável e silencioso. Outra opção é criar um clube do livro, com metas de leitura e premiação mental. Olha que complemento interessante, queridos. Olha a próxima lição. Esse é curioso, hein? Existe vida extraterrestre? Existe ET? O que você acha? Existe? O que o cristão tem que achar? O cristão não acha nada, ele tem que ter a certeza com base na Bíblia. Tá lá, já leia a base bíblica em 2 Timóteo 4, 3-5. Versículo-chave: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Marcos 13, versículo 22. E aí, queridos, concluindo mais uma lição maravilhosa. Será que você conseguiu aprender um pouquinho mais disso aí? Deu para entender essa lição? Conseguiu absorver algo para poder usar no seu dia a dia, na sua aula, no seu aprendizado? Eu espero que sim. Espero que você tenha aprendido algo. Nós fazemos de coração, queridos, nós fazemos estudos, pesquisas, para que você possa aprender um pouquinho mais. Muitas vezes eu procurei quando eu precisava ministrar as minhas aulas e quase não encontrava nada sobre a revista Betel. Então eu decidi eu mesmo fazer e colocar na internet. Ainda tem tido pouca visualização, mas eu não faço por mérito, por honra, porque eu quero que Deus cresça e eu diminua. Amém? Concluído então, com feitas as regrinhas, me ajudou, ficou até agora. Oh, como eu te amo. Vamos lá? Então vamos orar para encerrar?
Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta aula. Ajuda-nos, Senhor, a reter somente o que é bom. Tem tanta coisa errada e má nesse mundo, nessa mídia. Senhor, ajude-nos a enxergar com olhos espirituais. Não nos permita, Senhor, contaminar com as coisas do mundo. Ajude-nos a ser melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Te espero na próxima aula, hein? Deus te abençoe.